Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui gravando esse vídeo para falar para vocês aqui as minhas 10 leituras, 10 livros que li durante esse ano de 2022, né? Fiz a leitura de 10 livros. E quero aqui aproveitar e incentivar você também a ler, a estudar, a meditar com relação às coisas de Deus, às coisas espirituais, à Santa Escritura. E eu gostaria então de compartilhar essas minhas 10 leituras desses 10 livros e aproveitar e indicar também para você a leitura desses mesmos livros que eu li, incentivando você à leitura bíblica, evidentemente, mas também a leitura de bons livros teológicos que existem aí no mercado, de autores renomados, homens comprometidos com a verdade do Evangelho, com a teologia reformada, tá bom? Então aqui é o top 10 dos 10 livros que li, as minhas 10 leituras desse ano de 2022, ok? Então vamos lá começar? Pronto, a primeira leitura que eu fiz nesse ano, eu quero aproveitar e indicar esse livro, é o livro do pastor Iago Martins. Eu li alguns livros aqui do pastor Iago Martins esse ano, na verdade porque eu participo de um projeto de leitura teológica que é o Review, Review Clube Literário dos Dois Dedos de Teologia, que o pastor Iago, ele é o idealizador e o presidente desse trabalho para quem ama ler, para quem gosta de uma boa teologia. Então eu pago um valor X por mês, e todo mês aqui na nossa casa chega uma caixa com algum livro, com algum lançamento de alguma editora. Então, eu tenho muitos livros aqui desse clube de assinatura, que todo mês chega para nós aqui algum livro de algum teólogo, de alguma editora, de algum lançamento. Então, o primeiro livro que eu li foi esse lançamento aqui do pastor Iago Martins. Ele é pastor, se eu não me engane, da Batista Manaim, aqui mesmo, aqui em Fortaleza, né? É um pastor bem conhecido aí nas mídias sociais, né? Eu gosto muito de acompanhá-lo, seus vídeos, suas exposições. Gosto muito das posições teológicas dele, as suas exposições bíblicas, e ele tem lançado muitos materiais bons também de sua própria autoria. Então, esse foi o primeiro livro, que é A Superioridade de Cristo para quem está preso em coisas menores. É a mensagem, é uma exposição que ele trouxe, né, aqui na sua igreja, e dessa exposição que ele realizou, as pregações que ele realizou na sua igreja, ele tornou-se, né, passou a ser um livro. Ele pegou as pregações e escreveu esse livro de suas exposições bíblicas no livro de Hebreus, né? A mensagem de Hebreus. Esse aqui é o volume 1. Certamente ele vai lançar o volume 2. Então, isso aqui foi minha primeira leitura. A Superioridade de Cristo, exposições bíblicas do livro a mensagem do livro de Hebreus, volume 1, do pastor Iago Martins, dos Dois Dedos de Teologia. Essa aqui foi minha primeira leitura desse ano. A minha segunda leitura foi esse clássico aqui que fala sobre oração, o poder pela oração, do E.M. Boldes. Esse livro, irmãos, ele é um livro bem fino, muito rápido a leitura dele, só tem poucas páginas. Eu vou dizer para vocês aqui quantas páginas tem. Só tem 91 páginas, uma leitura bem rápida. Mas o que você vai aprender aqui, o que aprendemos aqui sobre oração, sobre vida piedosa de oração, irmãos, é algo extraordinário.
que vai mudar totalmente a nossa visão sobre oração e vai nos despertar de fato a ter uma vida de oração na prática. Então isso aqui é um clássico, um clássico. Todo cristão que deseja orar de maneira eficaz, de maneira fervorosa, na intimidade com Deus, no secreto com Deus, na oração secreta, receber unção, poder, precisa ler esse livro, Poder pela Oração, do E.M. Boldes. Acho que é assim que se pronuncia. É da editora Vida, tá? Então isso aqui foi o meu segundo livro que eu li também nesse ano. O terceiro livro que eu li foi também esse livro, ele falou muito forte ao meu coração com relação ao contentamento. Como a gente viveu uma vida de gratidão a Deus, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a crises. Você desenvolver essa gratidão, essa comunhão com Deus, que nada do que está acontecendo externamente pode abalar o que está internamente aqui. A sua alegria em Cristo, o seu contentamento com o que você tem, né? Você saber tratar essas questões do seu coração, muitas vezes a ambição, o egoísmo, a avareza. Então, o poder do contentamento cristão, do André Davis, da editora Peregrino. Esse livro aqui é uma leitura, irmãos, gostosa, boa. É um livro muito fácil de ler. A leitura foi muito, eu acho que se eu não me engano, eu li esse livro aqui, eu acho que em uma semana, ou no máximo 2 semanas eu li ele todinho. Porque é um livro muito bom de ler, porque ele vai te ensinar princípios bíblicos de ter uma vida contente, né? Como o próprio apóstolo Paulo disse, que ele aprendeu a ter uma vida satisfeita em Cristo, mesmo que lhe falte alguma coisa, mas Cristo é suficiente, a presença de Cristo, estar em Cristo é algo muito importante. E aqui ele vai exatamente tratar das nossas murmurações, das nossas reclamações. Esse livro aqui é excelente, tá bom? Foi a minha terceira leitura desse ano. A minha quarta leitura foi do pastor Tiago Albuquerque. Esse livro também veio nesse clube de assinatura do Review, né, dos 2 Dedos de Teologia, do pastor Tiago Albuquerque. Esse pastor Tiago Albuquerque, ele é pastor da Igreja Batista, aqui bem pertinho aqui da minha casa, da Igreja Batista do Planalto, chamado Igreja Batista do Planalto. E o título do livro é Por que pecar, pecar por quê? Esse livro, irmão, é muito bom também, porque vai nos ensinar sobre a gravidade do pecado e da forma como o cristão que é regenerado, que é transformado, precisa entender que o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele. Então ele não precisa mais viver na prática do pecado. Ele peca porque ele é pecador, mas não porque ele tenha prazer de viver na prática do pecado. Irmãos, esse livro aqui é muito bom. É um despertamento para uma vida santa, uma vida de luta contra o pecado, mortificação da carne. Eu indico esse livro, foi a minha quarta leitura desse ano de 2022. A minha quinta leitura foi também do pastor Iago Martins, uma série de mensagens chamada Série Grande Comissão, que ele lançou. E o título desse livro é Cristo Habita em Ministérios Fracassados, a presença divina em obras desprezadas pelos homens. Esse livro é muito bom, irmãos, porque ele vai falar exatamente os paradoxos que há. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa o menor para confundir o maior. Deus usa os que não sabem para confundir os que sabem. Irmãos, a maneira como Cristo ele chama os seus discípulos e ele usa esses discípulos quando esses homens, numa visão secular, eles não representam nada, eles não são reconhecidos pelos homens, mas diante de Deus esses homens são homens de fé, são homens de Deus. Então é muito bom esse livro, do pastor Iago Martins também, o Cristo Habita em Ministérios Fracassados. Esse aqui foi a minha o quinto livro que eu li
durante esse ano de 2022. A minha sexta leitura, o sexto livro que eu li, irmãos, esse livro aqui é muito importante para aqueles que querem ter a compreensão de um verdadeiro avivamento bíblico. Que a gente sabe que há muitos movimentos aí, muito fogo estranho. A gente precisa discernir, à luz da Escritura, o que é um mover, o que é um verdadeiro avivamento de um falso ajuntamento ou apenas emocionalismo, histerismo. E essa obra aqui é do pastor Augusto Nicodemos, um teólogo brasileiro de renome, é uma referência da editora Gold Books, né? E o prefácio desse livro é do Hernandes Dias Lopes, e o título do livro é Avivamento, Obra Extraordinária de Deus. Esse livro, irmão, explica sobre, traz vários exemplos bíblicos dos verdadeiros avivamentos que aconteceram na Bíblia. Então ele te dá as evidências de um verdadeiro avivamento à luz da Escritura e à luz da história. É muito bom esse livro também, eu aconselho você ler para você começar a discernir o que é um verdadeiro avivamento. Esse aqui foi o meu sexto livro, a minha sexta leitura desse ano de 2022. A minha sétima leitura, o sétimo livro que eu li, esse aqui, irmãos, ele também trata sobre o nosso temperamento, irmãos. Ele nos ensina a como a gente viver em paz, em união e saber lidar com as iras, saber lidar com a ira do nosso coração, saber lidar com o ódio, com o velho homem que muitas vezes se ira e tenta reinar, né? E às vezes a gente dá lugar à ira e se levanta e fala coisas que não devia falar, age como não deveria agir, e isso é algo que realmente a gente precisa tratar o nosso coração. Então ele vai citar, ele é o Curtis Welfenfinger, acho que é assim que se fala. Ele é a editora Peregrino, muito bom esse livro. Ele vai contar uma experiência a partir da vida dele também. Ele é pastor e ele também disse que teve que tratar a ira. Ele era um homem iracundo. E ele, então, o título do livro é A Igreja Pacificadora, 8 chaves bíblicas para resolver conflitos e preservar a unidade. Esse livro é muito bom, irmãos. Esse livro é muito bom e foi meu sétimo livro que eu li, a minha sétima leitura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para o 8. A oitava leitura. O oitavo livro que eu li foi esse clássico aqui, muito bom, do Sermão do Monte, chamado Sermão da Montanha, né? O primeiro sermão de Cristo, que pega ali capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e do teólogo brasileiro também, Heber Campos Júnior, A Felicidade Verdadeira, também da Gold Books, a editora, As Bem-aventuranças e a Real Alegria dos Filhos de Deus. Ele vai falar sobre as 8 bem-aventuranças, trazendo assim uma exposição muito clara, muito simples, mas muito rica de conteúdo. Esse livro é muito bom, irmãos, e nos ajuda a ter uma compreensão do Sermão do Monte e as virtudes, né, que revelam o caráter dos filhos do reino de Deus, filhos do rei e os filhos do reino, né? E é muito bom, então, esse livro do pastor Heber Campos Júnior, Felicidade Verdadeira. Foi meu oitavo livro que eu li, o oitavo livro, minha oitava leitura, tá certo? 8 livros aqui. Já estamos chegando aqui no final, no top 10, né, dos livros que eu li. Agora falta só mais 2. Esse aqui, meus irmãos, todo líder, todo pastor ou todo obreiro que aspira ao ministério deve ler esse livro. Deve ler esse livro. Porque esse livro, irmãos, é de pastor a pastor, do Hernandes Dias Lopes, é da United Press, a editora. Muito bom, irmãos, esse livro. Ele trata sobre questões do ministério, sobre a questão da vida devocional, a família do pastor, a vida financeira do pastor, os conselhos a partir da sua própria experiência. Hernandes Dias Lopes é uma referência no Brasil e no mundo, irmão, um dos maiores teólogos brasileiros da atualidade. Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Todo líder deve ler esse livro.
E esse livro aqui eu li ele também, é uma leitura muito boa, irmãos. Muito produtiva, muitos conselhos para a gente ter um ministério bíblico e que de fato seja produtivo e que agrade ao Senhor. Então, de pastor a pastor do Hernandes Dias Lopes. E para concluir aqui esse top 10 dos livros que, pela graça de Deus, ele me permitiu que eu lesse, né, eles aqui em 2022, certamente virão outros livros, né? Eu tenho outros livros aqui na minha biblioteca que eu vou ler, com a permissão de Deus esse ano. Eu vou fazer uma lista, né, de livros e, se Deus permitir, no final desse ano de 2023, que vai estar chegando aí, eu vou poder também dizer para vocês as minhas leituras e indicar para vocês também materiais teológicos saudáveis, e também vou publicar muitos materiais, vídeos, meditações, fazer lives, e vai ser uma bênção para a glória de Deus. É um livro do teólogo John Stott. John Stott é um dos maiores teólogos que já existiu, né? Ele é a vida em Cristo. Ele trata aqui sobre o verdadeiro cristianismo. Ele fala que o verdadeiro cristão é aquele que segue a Cristo. Então ele trata sobre a vida em Cristo, com Cristo, por Cristo, sob Cristo, sobre Cristo, por meio de Cristo. Então todas esses termos a gente encontra na teologia paulina, né? Em Cristo, por Cristo, por meio de Cristo. Então ele vai apontar para a pessoa de Cristo. O verdadeiro cristão ama a Cristo, segue a Cristo, obedece a Cristo, é discípulo de Cristo. Então esse livro aqui é um livro muito excelente, muito, muito bom para quem quer conhecer esse compromisso, esse título que temos como cristão. O que é um verdadeiro cristão? Como eu me identifico como um verdadeiro cristão? Tá bom, meus irmãos? Então eu encerro aqui esse vídeo com esses 10 livros, essas 10 leituras que eu fiz durante esse ano de 2022. Eu já comecei a ler outros livros aqui, tem muitos outros livros que eu já estou lendo aqui na biblioteca, mas não concluí, não concluí, né, a leitura dos mesmos. Portanto, vai ficar, se Deus permitir, para o próximo ano 2023. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que você cresça na graça e no conhecimento, e que você possa compartilhar esse vídeo e adquirir, comprar esses materiais para o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.